Agradecer a CNA, a FAENG e Senar. Eu acho que essa iniciativa, esse congresso, é algo que o país realmente precisa. A pecuária, a produção de carne do Brasil é um grande mérito que nós temos. O potencial para a gente aumentar e melhorar isso é inimaginável. E são momentos como esse que fazem as coisas andar para frente e a gente evoluir. Então, fico muito feliz e muito honrado em poder estar aqui e contribuir de alguma forma nesse processo. Eu sou coordenador do programa Embrapa Geneplus. O programa Embrapa Geneplus é um programa de melhoramento genético da Embrapa, gado de corte, sediado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Esse programa está hoje em todos os estados da federação, além de Bolívia, Paraguai, Estados Unidos. Eu entrei em 2007 no programa como técnico de campo e em 2019 eu assumi a coordenação, principalmente dos programas voltados para as raças taurinas e compostas. Esse é um slogan que a gente tem tratado muito dentro do programa. O programa Embrapa Geneplus é para todos. E o programa Embrapa Geneplus é para todos porque o melhoramento genético tem que ser para todos. Nós não podemos abrir mão dessa ferramenta, de mais essa ferramenta para o sistema de produção. O sistema de produção depende de nutrição, depende de manejo, depende de sanidade. E se nós queremos fazer alguma coisa séria de verdade e alavancar esse processo no país, nós não podemos, em forma nenhuma, abrir mão da ferramenta genética. E é para isso que o programa Embrapa Geneplus é para todos. A gente atende raças zebuínas, raças taurinas, raças compostas, rebanhos puro, rebanho seipe e também rebanhos de gado comercial. E tem que ser assim porque a gente tem que trabalhar na ponta da pirâmide e trabalhar também em quem está produzindo bezerro e produzindo bezerro que vai virar boi, que vai virar carne. A gente atua dessa forma. Esse slide é importante porque uma filosofia, e eu estou falando da filosofia do programa porque é a forma como a gente tem trabalhado e a forma como a gente encara como o melhoramento genético deve ser. A gente tem que estar no campo, a gente tem que estar na fazenda, a gente tem que estar junto com o produtor, a gente tem que estar junto com o gado. Porque se a gente ficar no escritório vendo um monte de número, a gente pode estar produzindo um tipo de animal, produzindo um tipo de genética, produzindo um tipo de carne, que não é a carne, a genética, o animal que o mercado quer, que o mercado precisa e que vai fazer o criador ganhar mais dinheiro e que vai fazer o Brasil exportar mais, melhor e a um valor maior. Então a gente precisa estar junto do produtor e eu particularmente faço isso desde 2007, quando eu ingressei no programa Geneplus. Eu atendo ainda fazendas de gado comercial, aquela foto da esquerda é uma fazenda de gado comercial, aqui em cima é um curso na Bolívia, prova de avaliação do Santa Gertrudes, na Central Bela Vista, prova de avaliação da raça Canchim. A gente está em todas as frentes, e eu vou falar o porquê disso mais adiante. Mas a gente está em todas as frentes e a gente tem que estar em todas as frentes. Onde tem animal produzindo carne, onde tem criador acreditando em um tipo de genética, a gente tem que estar junto e fazer com que isso seja o melhor possível e da melhor forma possível. A nossa carne começa com o zebu. 80% das matrizes de corte no país são azebuadas, em sua grande maioria aneloradas. Então, isso é um fato, não é uma opinião, isso é um fato. Claro, tem taurino no sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas considerando esse país, considerando todo desse país, e é um país muito grande, e vocês sabem disso, a nossa carne começa com o zebu. E a vaca zebu é a vaca do Brasil. Se a gente for falar em larga escala, nós temos que ter essa consciência. Pronto, fato, ok. Por que isso aconteceu? A BCZ teve um grande trabalho, teve um grande mérito nesse trabalho de consolidar isso, consolidar a vaca zebu como a vaca padrão do Brasil. Porque é o gado que funciona. É o gado rústico, é a genética que casou com a braquiária e que consegue produzir
nas regiões mais difíceis, nas situações mais difíceis, com baixa nutrição, com baixa intensificação, está tudo certo, nós já temos uma forma. O Ricardo falou muito bem do trabalho que foi feito de melhoramento genético no Brasil, falando a grosso modo também, há 20, 30 anos, numa fazenda de gado comercial, as fêmeas Nelore emprenhavam com 3 anos e pariam com 4. Numa fazenda de gado comercial, vacada boiadeira, era isso. Emprenhava com 3, primeiro bezerro só vinha com 4 anos. Hoje, em qualquer fazenda de vaca boiadeira que a gente tenha no país, as vacas estão emprenhando com 2 e parindo com 3. Em 20, 30 anos, nós antecipamos 1 ano. Como? Com melhoramento genético que foi feito. Ah, mas 50% usa boi de boiada. Tudo bem, mas essa genética foi produzida no topo da pirâmide e ela chegou nos rebanhos comerciais. Ele compra boi de boiada de alguém. Esse boi de boiada veio de algum processo, provavelmente de criador que insemina. Então, isso acabou chegando. Ótimo. Ótimo que tenha sido assim. Mas eu falei de um fato, mas eu vou tratar de outro fato, e pelo amor de Deus, eu não estou aqui falando mal do zebu. Eu só elogiei o zebu até agora. Mas eu vou trazer um fato. A carne do zebu, ela é menos macia do que a carne do taurino. Esse é um trabalho, existem centenas de trabalhos que mostram que a força de cisalhamento, a força necessária para você romper as fibras da carne de uma genética zebuína, ela tem que ser maior do que de uma genética taurina. Precisamos entender isso. Claro, o professor Sérgio falou muito bem. Você tem nutrição, você tem idade de abate. Idade de abate é um grande fator para você melhorar a maciez da carne. Tudo bem. Mas para uma mesma idade de abate, para animais criados no mesmo sistema e num bom sistema, a carne do zebuíno perde em maciez para a carne dos animais taurinos. Tá? Fato. Como é que nós vamos lidar com isso? Tem essa frase, né? Não tem mais bobo no futebol e não tem bobo no mercado de carne também não. Não tem. Essa gente é grande, essa gente sabe o que está fazendo. Vamos olhar o principal produtor de carne, que é os Estados Unidos, e a Austrália, que normalmente é o segundo ou terceiro maior exportador de carne. A carne do mundo está vindo desses caras, em grande maioria. A boa carne do mundo. Muito bem. A base do rebanho nos Estados Unidos é de animais Angus. O Angus, junto com o Hereford, é a base materna do rebanho americano. Tem Brahma, tem outras raças, tem Brangus, onde precisa de mais um pouquinho de adaptação e de rusticidade, entra zebu, entra as raças adaptadas. Mas, no geral, o sistema de produção está baseado em Angus, Angus cruzando com Hereford e Angus com Hereford cruzando com Charolais. São as 3 principais raças americanas. Ou seja, não tem zebu, o padrão da carne é um padrão de carne de animal taurino, de animal europeu. E eu mostrei agora que nós temos uma diferença de maciez em relação à carne do zebu. Austrália. A raça que mais registra na Austrália é o Angus. 91 mil animais em 2023. A segunda é Brahma, a terceira Wagyu, quarta Hereford. Por que eu estou trazendo isso? Eu estou trazendo isso para a gente entender qual é a genética da carne que esses 2 países estão pondo no mercado. Não é o que a gente quer vender para o mercado. É o que o mercado reconhece como um padrão de qualidade e quer comprar. Esse é o ponto. É com isso que o mercado está acostumado. Não adianta, a gente tem que jogar esse jogo e trabalhar com isso, saber as nossas limitações e trabalhar em cima das nossas limitações. Então tá, esse é o painel. Como é que é a tal carne do futuro? É para isso que nós estamos aqui, para isso que nós estamos discutindo. A tal carne do futuro começa com o Nelore. É a base da vacada.
Isso aqui é fruto de melhoramento genético. Isso é um rebanho puro, aliás, da fazenda modelo, que você mostrou os dados, no Mato Grosso do Sul. Uma vaca pura parida de um bezerro Nelore puro. Isso aqui não é cruzamento, isso aqui é um Nelore puro. O que o Nelore evoluiu, principalmente o Nelore, evoluiu em termos de capacidade de produção, fertilidade, precocidade nos últimos 20 anos, é algo absurdo. Mérito, parabéns, precisamos disso. Ótimo, ótimo que seja assim. Por quê? Porque a nossa carne começa no zebu. Então, em termos de melhoramento, nós estamos indo no caminho. Porque nós precisamos dessa base. Só que não tem por que a gente desprezar mais uma grande ferramenta para a gente, em primeiro lugar, sem falar em qualidade de carne, sem falar em marmoreio, sem falar em ter bônus por arroba produzida, precisamos falar nada disso. Podemos só falar em quilo de bezerro desmamado. Cruzamento industrial. Só pegando o primeiro ponto do benefício de quando bem feito. Peso do bezerro desmamado. E o que vem depois? Pelo menos genética 50% taurina, opção de você reter uma fêmea F1 e fazer tricross, e ter uma genética 75% europeu, ou se você usar um sintético, 55% europeu. Vai se falar aqui sobre os programas de carne. A gente tem visto que a carne, para que realmente atinja um padrão de qualidade comparado com as melhores carnes no exterior, esse animal precisa ter pelo menos 75%, 3/4 de genética de europeu, ou perto disso. Esse é o mercado. Sim, essa é uma realidade de mercado. E nós temos que lidar com isso. Eu estou falando de cruzamento, vejam, é engraçado porque as coisas vêm e vão na pecuária, tudo bem, a gente tem que entender os motivos disso. Eu até estava conversando outro dia, a quantidade de palestras que a gente assistia há 20 anos atrás, sobre como fazer silagem, vocês lembram disso ou não? Hoje em dia não se fala mais. Por quê? Porque chegou no produtor, está estabelecido, não precisamos mais bater em cima disso, como se fazia antigamente. Aqui a gente ainda precisa. Aqui a gente ainda precisa. E precisa porque várias coisas aconteceram, várias coisas não deram certo no processo, e infelizmente a gente sofre com isso. Cadeia de frango usa cruzamento extensivamente. É baseado em... O frango de granja que nós comemos não é um frango de raça X. Ele é fruto de cruzamento de linhas maternas, paternas. No suíno, mesma coisa. O suíno que nós comemos, a carne de suíno que nós comemos, não é a carne de um suíno de raça tal. Não. Ele é carne de um produto de raças, de linhagens, nem se fala mais em raças, se fala linhagens paternas, linhagens maternas, com características específicas, utilizadas da melhor forma dentro do processo de produção. Nós precisamos fazer isso melhor dentro da pecuária de corte. Nós precisamos fazer isso melhor dentro da pecuária de corte. Para produzir mais, em primeiro lugar, para sermos mais eficientes em primeiro lugar, e num segundo lugar, de quebra, termos uma qualidade de carne melhor. Isso está na nossa mão. Tem pessoas, tem criadores aqui com grandes projetos de cruzamento industrial. Não à toa. Eu não sou um defensor de raça A, raça B. Eu vou mostrar no final a quantidade de raças que o GenePlus trabalha. Cada uma tem suas vantagens, cada uma tem suas desvantagens, cada uma tem suas características, e tem aquela velha resposta do técnico, né? Qual que é o melhor? A primeira resposta é o depende. A gente primeiro aprende a falar depende quando a gente vira técnico, e depois a gente aprende o resto. Sempre depende. Sempre depende. Mas eu ando muito, e como eu ando muito, eu tenho a oportunidade de levar diferentes tipos de carne para casa.
E eu faço isso porque na minha casa eu tenho um laboratório de carnes, onde eu consigo avaliar essas carnes de uma forma que vocês não imaginam. Eu tenho um laboratório de carnes em casa. São essas duas coisinhas aí, ó. A gente cresceu, vocês não perceberam ainda, eu pareço mais novo, mas eu tenho mais de 40 anos. A gente cresceu comendo qualquer coisa. A gente cresceu comendo qualquer coisa. O conceito de carne que nós temos no país hoje mudou e evoluiu demais. E essa geração aqui já pegou uma outra fase. Estava conversando com o Tiago Bessa na manhã hoje, e ele usou um termo fantástico: paladar não retrocede. Depois que a gente conhece o bom, é difícil você se contentar com alguma coisa inferior. Como é que está meu tempo aqui? Há 30 anos atrás, a maioria de nós andava em carro sem ar-condicionado. Hoje, eu acho que 99% das pessoas que estão aqui chegaram em um carro com ar-condicionado. A gente pensa em voltar a andar em carro sem ar-condicionado? Não tem como. Então, depois que a gente conhece o bom, é difícil voltar atrás. E o nosso mercado de carnes externo conhece o bom e paga pelo bom. Nós temos que ter em consciência isso, porque a carne que nós vamos produzir tentando alcançar esses mercados tem que atender isso. Não adianta a gente dizer, não, mas a carne do zebu não adianta. Se quem vai comprar está dizendo o contrário, nós vamos ficar dando cabeçada. Carne de Santa Gertrudes, 75% de Santa Gertrudes, 3/4, mesma coisa, uma carne espetacular. Um projeto taurino tropical baseado em caracu, em Diamantino, no Mato Grosso. Espetacular. Gente, tem um outro ponto. Marmoreio é só uma partezinha do negócio. Se não tiver maciez e se não tiver sabor, pode ter o marmoreio que quiser. Precisa ser um conjunto. Uma boa carne precisa ter um conjunto. E aqui o Brasil tem recursos genéticos. Hoje, esse rebanho aqui é um rebanho CEIP, taurino tropical. Ele faz melhoramento genético há mais de 20 anos. Ele tem um projeto CEIP aprovado exclusivamente para a fazenda dele, taurino tropical. Produz uma carne, uma genética capaz de produzir uma carne espetacular, além de desempenho. Então, nós falamos de Angus. O Angus é a raça mais inseminada no país. Nós falamos de Hereford. Eu mostrei carne de Bonsmar, eu mostrei carne de Santa Gertrudes, eu mostrei carne de caracu. Os recursos para a gente fazer isso estão aí e estão sendo melhorados, porque nós estamos trabalhando nisso. Mas é preciso que isso chegue ao produtor. E é preciso que o produtor se organize para que ele consiga utilizar esses recursos. E aí a gente melhora bastante. Produção e qualidade de carne. Senão nós vamos ficar quebrando a cabeça. Está aí, ó. Meio sangue Santa Gertrudes Nelore. Caracu, um resultado de caracu em cima da meio sangue Angus Nelore. Geneplus trabalha com Nelore, Senepol, Canchim, Caracu, Brahma, Brango, Santa, Limousin, Cindy, Hereford, Braford, Guzerá, Tabapuã, Taurino Tropical, Curraleiro, Búfalo e Montana. Os recursos genéticos para a gente produzir carne de qualidade estão aí. Nós temos trabalhado intensamente para que eles continuem aí, e além de continuarem aí, que melhorem a cada ano. Além, claro, da grande base de zebu que nós temos. Essa é uma foto de parte da nossa equipe. Tem muita informação, tem muita desinformação no ar. Tem muita informação solta, tem muita desinformação dentro da nossa cadeia. Mas eu tenho a grande satisfação de fazer parte de uma equipe, de um programa
que luta contra isso todos os dias. E faço o convite para vocês, que se a gente puder contribuir ou ajudar em qualquer ponto que vocês entendam, o GND Plus sempre vai estar de portas abertas. Está entregue, muito obrigado.